Olá, terceiro ano. Sou a professora Ivandra e hoje nós vamos trabalhar com palavras e suas transformações. Um minutinho aqui, tá? Esse assunto faz parte ainda do livro 2, tá lá na página 18, palavras e suas transformações. Pronto. Para nós darmos início ao palavras e suas transformações, vamos relembrar o que é um morfema lexical. O que seria esse morfema lexical? É o nosso radical. Toda palavra ela vai ter um radical. Toda palavra ela tem uma base, né, para ela se formar. Por exemplo, a palavra cabelo. Qual é o radical da palavra cabelo? Cabelo. Né? Aí tem depois o. Cabeludo. Também o radical é cabelo. Diferente. Radical, difere. Diferença. Radical, difere. Tá? Então, toda palavra ela tem um radical. Por exemplo, a palavra menino. O radical vai ser menim. Palavra menina. O radical é menim. Então, toda palavra possui um radical. Também, em uma palavra, nós temos as vogais temáticas. O que seria essa vogal temática? É um morfema sem significação que se pospõe ao radical para que esse receba desinências e sufixos. A associação do radical com a vogal temática dá-se o nome de tema. Por exemplo, olha a palavra roupa. Roupa, o radical é roupa. A vogal temática é o A. Cuidado para não confundir vogal temática com flexão de gênero, né? Masculino e feminino, o, a, os, as. Tá? Vogal temática, ela não tem a função de colocar masculino e feminino. Por exemplo, a palavra roupa. Nós só temos ela no feminino, a roupa. Inteligente, o radical é inteligente. Então, esse é a vogal temática. As vogais temáticas nominais, né, quando se trata de um nome, são três: a vogal A, a vogal E e a vogal O. Elas fecham o radical dos substantivos que não estão flexionados em gênero e podem aparecer antes da marca do plural, em nomes que terminam em consoantes. A palavra pedra, ó, o radical é pé. Esse A é uma vogal temática, tá? Porque ela não está aqui marcando flexão de gênero, tá? Porque não tem Pedro, pedra, Pedro. Pedro já é outra coisa, tá? Então, a palavra pedra, ela não tem o masculino, ela só tem o feminino. Então, esse A aqui não é flexão de gênero. Esse A é uma vogal temática. Perigo, ó, o radical é perica. O O é uma vogal temática, é porque não tem periga. Tá? Entenderam a diferença? Aqui ele não está marcando flexão de gênero. Ele é apenas uma vogal temática. A palavra gente, o radical é gente. Temos o E, que é uma vogal temática. Seguindo. Também nós vamos ter as vogais temáticas verbais. Vimos a vogal temática nominal quando se trata de nomes, né? Um substantivo, um adjetivo. Vogais temáticas verbais vai se tratar de verbos. Também vão ter três. E essas vogais elas vão indicar a conjugação a que o verbo pertence. Se for a vogal temática A, quer dizer que o verbo pertence à primeira conjugação. Se for a vogal temática E, quer dizer que o verbo pertence à segunda conjugação. Se for a vogal temática I, quer dizer que o verbo pertence à terceira conjugação. Ó, verbo cantar. Cantar, radical, can. O A é a vogal temática que indica que o verbo cantar pertence à primeira conjugação. Vender, ó, o radical é vende. O E é a vogal temática, que quer dizer que o verbo vender pertence à segunda conjugação. Partir, parte, é o radical. O I é a vogal temática, que quer dizer que o verbo partir pertence à terceira conjugação. Professor, e os verbos terminados em OR, né? Todos os verbos terminados em OR, eles são derivados do verbo pôr. E o verbo pôr pertence à segunda conjugação. Por quê? Porque ele vem do latim
do verbo poer. Então, todos os verbos derivados do verbo por também vão pertencer à segunda conjugação. Relembraram isso? Morfemas flexionais ou desinências. São elementos que determinam o radical, o gênero, se é masculino ou feminino, o número, se é singular ou plural, a pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa, o modo, se é o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, o tempo, se é presente, pretérito, futuro, e outros aspectos verbais. Quando se trata das desinências nominais, o que nós vamos ver aí? Vai falar sobre o gênero e número, masculino, feminino, singular e plural. Quando se trata das desinências verbais, vai tratar do quê? Do modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Temporais, tempo, se é o presente, o pretérito, perfeito, imperfeito, mais que perfeito, o futuro do presente, futuro do pretérito, o número, se é primeira, segunda, aliás, o número é singular ou plural, e pessoa, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Desinências nominais. Tá? Então, vamos começar a trabalhar aqui com desinências nominais. O que vai tratar nas desinências nominais? Trata-se do gênero e número. Em nosso estudo, nós vamos considerar o masculino como o gênero não marcado, isto é, o gênero sem desinência. E o feminino é o gênero marcado, isto é, com desinência. O que é isso, professora? Marcado ou não marcado? Olha a palavra cantor. Cantor é uma palavra que está no masculino. Como que eu sei que está no masculino? Não tem a vogal A aqui, né, para marcar o gênero feminino. Então, cantor é uma palavra que está no masculino. Cantora é uma palavra que está no feminino. Como que eu sei? Ó, o gênero marcado aqui, marcado pela vogal A, tá? Agora sim, ó. Aqui esse A está marcando o gênero. Aqui ele não é vogal temática. Aqui ele está marcando o gênero feminino. Vamos ver aqui o que seria a desinência zero. A palavra cantor está flexionada no feminino pela presença da desinência de gênero A. Na palavra cantor, é a ausência da desinência de feminino que nos informa que ela é masculina. Dizemos, então, que ocorre a desinência zero. Desinência zero representada aí no material de vocês por um zero cortadinho, tá? Ocorrer desinência zero é diferente de não ocorrer desinência. Então, toda palavra que está no masculino e que ela tem palavra também no feminino correspondente, o masculino vai ser marcado para desinência zero. O feminino vai ser marcado pela vogal A, vogal de gênero feminino. Olha aqui o exemplo, ó, cantor. Cantor, que é a palavra masculina, eu vou marcar como desinência zero. Cantora, palavra feminina, ó, tem a vogal A, então eu vou chamar de desinência de gênero A. Coração, a palavra coração, eu tenho masculino e feminino? Não, a palavra coração é somente no masculino. Então, aqui eu vou dizer que não ocorre desinência. Viram a diferença de desinência zero e não ocorrer desinência? Desinência zero é quando eu tenho uma palavra no masculino e tem uma palavra correspondente no feminino. É, ó, aluno, aluna. Então, aluno, eu digo que é desinência zero, porque está no masculino. Aluna, desinência de gênero A, a vogal A, que marca que é o feminino. Agora, a palavra coração, não tem a coração, é só o coração. Então, aqui vai ser uma palavra que não ocorre desinência. Ela é somente uma palavra masculina. Palavra saudade. A saudade, não tem o saudade. Então, aqui não ocorre desinência. Viram a diferença entre desinência zero e não ocorrer desinência? A desinência zero vai ser sempre marcada pelo masculino, né? Quando eu tenho uma palavra no masculino e uma no feminino. Desinência de número, né? De gênero marca masculino e feminino. De número vai marcar o quê?
singular e plural. E na desinência de número também vai ocorrer a desinência zero. Quando a palavra está no singular, eu digo que a desinência é zero. Quando ela está no plural, a desinência de número é marcada pela letra S. Olha aqui a palavra menino. Ó, o radical é menino. O, desinência zero, que marca o gênero masculino. E também desinência zero, porque está marcando o singular. Agora, meninos. Desinência zero em relação ao gênero, porque é uma palavra masculina. E desinência de número, marcado pelo S, porque é o plural. Assim teremos, ó, quando a palavra está no masculino, desinência zero. Quando ela é singular, desinência zero, marcado pela bolinha com o tracinho. Feminino e plural. Então, o feminino é marcado pela desinência de gênero A e o plural é marcado pela desinência de número S. Por exemplo, vamos analisar a palavra alunas. Alunas, o radical é aluno. Desinência de gênero, A. Desinência de número, S. Se fosse a palavra alunos, então seria aluno, radical. O, desinência zero, porque é o masculino. E S, desinência de número, marcado pela letra S. Entenderam a diferença entre desinência zero, desinência de número, S, desinência de gênero, A. Entenderam? Seguindo. Também nós vamos ter as desinências verbais. Na explicação ali anterior, nós vimos desinências relacionadas aos nomes. Agora nós vamos ver as desinências relacionadas aos verbos. Elas podem ser de número, de pessoa, né? Primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou plural, modo temporal, modo indicativo, subjuntivo e imperativo, tempo, se é presente, pretérito, futuro. Olha aqui a palavra amáximos, o verbo amáximos, tá? Para formarmos essa palavra, cada elemento mórfico tem uma função. Primeira coisa, toda palavra tem um radical. Qual é o radical da palavra máxima? Amo. Qual é a vogal temática? O A, que quer dizer o quê? Que o verbo amáximos pertence à primeira conjugação. Vem lá do verbo amar. Quando eu somo radical mais a vogal temática, eu vou ter o tema. Então, ó, radical am. Vogal temática A vai dar o tema ama. Desinência modo tempo. É o SSE, que quer dizer o quê? Que o tempo está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Tá? No caso aqui, vocês nem precisam saber classificar se está no modo indicativo, se está no presente, no pretérito, no futuro. É você saber separar os elementos mórficos. Desinência número pessoa. Ó, mos quer dizer o quê? Que está na primeira pessoa do plural. Então, vocês viram que cada partezinha aqui, cada elemento mórfico tem uma função. Essas são as desinências verbais. Ó, radical, vogal temática, tema, desinência modo tempo, desinência número pessoa. Outro exemplo, ó, o verbo vendêssemos. O radical, vende. Vogal temática, e. Somando o radical mais vogal temática, temos o tema, vende. A vogal temática mostra o quê? Marca o quê? Que o verbo vendêssemos pertence à segunda conjugação. Desinência modo temporal, SSE, quer dizer o quê? Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Desinência número pessoa, mos, que quer dizer o quê? Primeira pessoa do plural. Relembrar essa parte? Isso aqui não é novidade nenhuma para vocês. Se vocês já trabalharam nos anos anteriores. Também nós temos as desinências verbo-nominais, né? Como o modo, tem o modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Temos o tempo, presente, pretérito, futuro. Nós também temos as formas nominais do verbo, que é o modo, aliás, que as formas nominais são infinitivo, gerúndio e particípio.
Infinitivo tem a terminação R. Gerúndio tem a terminação NDO. Particípio, né, que tem o particípio regular e o irregular. O regular tem a terminação do. Olha aqui, por exemplo, o verbo cantar. Cantar, o radical é can. A vogal temática é o A, que marca o quê? Que o verbo cantar pertence à primeira conjugação. Desinência, verbo nominal, é o R, quer dizer o quê? Que o verbo cantar está no infinitivo. Né? Gerúndio, cantando. Particípio, cantado. Outro exemplo aqui, ó, o verbo cantando, o radical, can. Vogal temática, A. Desinência, verbo nominal, NDO, que marca o quê? O verbo cantando está no gerúndio. Aí, depois dessas explicações, nós também vamos ter o quê? O processo de formação de palavras. Temos o processo de formação de palavras por derivação e por composição. Nessa aula, nós vamos ver o processo de formação de palavras por derivação. E aí, na próxima aula, a gente continua com composição e mais algumas informações extras. Processos de formação de palavras por derivação. Nós temos a derivação prefixal, a derivação sufixal, a derivação prefixal e sufixal, a derivação parasintética e a derivação regressiva e a derivação imprópria. Então, vamos começar aqui com a derivação prefixal. É aquela que decorre do acréscimo de prefixo ao radical. Beleza, professor, o que é mesmo um prefixo? É aquilo que nós vamos colocar, aquele elemento que a gente coloca antes do radical. Ó, a palavra feliz, tá? Eu tenho a palavra feliz. Eu quero formar uma nova palavra, derivada da palavra feliz. Eu vou acrescentar um prefixo. Olha aqui, ó. Eu acrescentei o prefixo in. Então, eu formei uma nova palavra, a palavra infeliz. A palavra infeliz, ela é derivada por prefixação. Por quê? Porque eu acrescentei um prefixo antes do radical feliz. A palavra vice-diretor, ó, diretor. Eu coloquei antes do diretor, eu coloquei o vice. Professora, vice-diretor não é uma palavra composta? Não. Tá? Por que não é? Porque vice é um prefixo. Vice, pré, pós, isso tudo é prefixo. Ex, tá? Então, sempre vai ser derivação prefixal e não uma palavra composta. Ó a dica aí. Vice-diretor. Então, olha aqui, eu coloquei o prefixo vice antes de diretor. Então, nós temos uma palavra, vice-diretor, ela é formada por derivação prefixal. Pré-escola. Ó, o pré também é um prefixo, não tem nada de palavra composta aqui. Ela é uma palavra derivada por prefixação, né? Porque eu coloquei o prefixo pré. Ex-aluno. Também é uma palavra derivada por prefixo, por prefixação. Por quê? Porque ex é um prefixo. Relembraram? Então, o processo de formação de palavras por derivação prefixal é quando se acrescenta um prefixo antes do radical. Também vamos ter a derivação sufixal. É aquela que decorre do acréscimo de sufixo ao radical. Se o prefixo é o que vem antes, o sufixo é o que vem depois. Novamente, eu coloquei aqui a palavra feliz. Tá? Agora, eu quero formar uma palavra a partir da palavra feliz, acrescentando um sufixo. Ó, felizmente. Uma nova palavra derivada por sufixação. Por quê? Porque eu acrescentei o sufixo mente. Ó, aqui, ó, o radical leal. Acrescentei o sufixo dade. Então, lealdade é derivação sufixal. Entenderam? Seguindo. Eu também posso ter uma palavra formada por o acréscimo do prefixo e do sufixo, que aí eu vou chamar de derivação prefixal e derivação sufixal. Tá? Então, é aquela que decorre do acréscimo de um prefixo e um sufixo ao radical. Novamente, coloquei aqui a palavra feliz. Tá? Adoro a palavra feliz, né? Coisas positivas. Mas acrescentei um prefixo in, e o in geralmente dá uma ideia negativa. Tá? Então, infeliz. E acrescentei o sufixo mente. Então, eu formei aqui uma palavra, ó, infelizmente. Uma palavra formada por o acréscimo de um prefixo e um sufixo.
Então, aqui nós temos a derivação prefixal e sufixal. Deslealdade, ó, o radical leal. Foi acrescentado o prefixo des e o sufixo dade. Então, uma nova palavra formada por a derivação prefixal e sufixal. Derivação parasintética. Cuidado aqui com a derivação parasintética. Ela é muito parecida com a derivação prefixal e sufixal. Por quê? Porque ela também precisa de um prefixo e um sufixo. Porém, simultaneamente. O que é simultâneo? Ao mesmo tempo. Enquanto na derivação prefixal e sufixal eu posso tirar o prefixo ou o sufixo e a palavra mesmo assim vai existir, na derivação parasintética não. Eu vou precisar ao mesmo tempo do prefixo e do sufixo. A palavra entardecer. O radical é tarde, tá? Eu acrescentei o em e o ser. Se eu tirar o prefixo em, existe a palavra tardecer? Não, segundo a gramática, não. Se eu tirar o sufixo ser, existe a palavra em tarde? Também não. Então, vocês viram a diferença? Eu preciso ao mesmo tempo do prefixo e do sufixo. Então, a palavra entardecer, ela vai ser formada por derivação parasintética. Por quê? Eu preciso do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. Lembram na palavra infelizmente? Ó, infelizmente, eu acrescentei o prefixo e o sufixo. Se eu tirar o prefixo in, existe a palavra felizmente? Existe. Se eu tirar o sufixo mente, existe a palavra infeliz? Existe. Então, a palavra infelizmente é formada por derivação prefixal e sufixal. Já a palavra entardecer, eu já vou precisar do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. Por isso que a palavra entardecer é uma derivação parasintética. Mais um exemplo, a palavra anoitecer, tá? O radical é noite. Se eu tirar o prefixo a, existe a palavra anoitecer? Não. Se eu tirar o sufixo ser, existe a palavra à noite? Ah, professora, existe. Existe a noite, separado. Agora, junto, não existe. Então, a palavra anoitecer é uma derivação parasintética. Entenderam aí a diferença entre prefixal e sufixal e parasintética? Prefixal e sufixal. Preciso do prefixo e do sufixo, mas eles não precisam ser simultaneamente. Se eu retirar o prefixo ou o sufixo, ainda existe uma palavra. Já a derivação parasintética, eu preciso do prefixo e do sufixo simultaneamente, ao mesmo tempo. Certo? Seguinte. Derivação regressiva. Próprio nome já diz, ó, regressiva. É aquela que decorre do decréscimo de um sufixo ou de desinência do radical. Ou seja, quando ela vai regredir, ela vai diminuir. Olha aqui, eu coloquei palavra primitiva e palavra derivada para vocês entenderem. A palavra primitiva é combater. Vamos derivar através da palavra combater uma nova palavra, ó, combate. Foi criada uma nova palavra. A palavra derivada houve o quê? Perda de fonemas, ela reduziu, né? Ó, combater, combate. Então, a palavra combate eu vou chamar de derivação regressiva. Debater é a palavra primitiva. A palavra debate é a derivada, que veio de debater. Houve perda de fonemas? Houve. Ela reduziu, ela regrediu. Então, nesse caso aqui é uma derivação regressiva. Lutar, a palavra primitiva. A derivada, luta. Houve regressão? Houve. Então, aqui a palavra é derivação regressiva. Derivação regressiva é quando há perda de fonemas, é quando diminui a palavra. A palavra primitiva é maior e a derivada ficou menor. E, por último, nós temos a derivação imprópria. É quando ocorre mudança na classe gramatical da palavra. Na derivação imprópria, não vai ter alteração na palavra. A palavra vai continuar a mesma. O que vai mudar é a classe gramatical. Olha aqui o exemplo. Ela não aceitou o convite. Ela jamais aceita um não como resposta. Nas duas orações, eu tenho a palavra não, não, né? No primeiro caso, não
é um advérbio de negação, que é a classe de origem da palavra não. No segundo caso, ó, como ele veio acompanhado de um artigo, acompanhado de um determinante, ele passou a ser o quê? Um substantivo. Houve alteração na palavra? Não. O que houve de alteração foi alteração na classe gramatical. Ela era um advérbio, na outra oração ela passou a ser o quê? Um substantivo. Então, nesse caso, nós vamos chamar que é um processo de formação por derivação imprópria. Quando há mudança na classe gramatical, mas não na palavra. A palavra continua a mesma. A rosa murchou. A camisa rosa manchou. Nas duas frases eu tenho a palavra rosa. Na primeira, rosa, seria o quê? Um substantivo. Na segunda, ela está qualificando camisa, então ela é um adjetivo. A palavra se manteve a mesma. O que mudou foi a classe gramatical. Era um substantivo, passou a ser um adjetivo. Portanto, aqui nós temos uma derivação imprópria. Relembrar aqui sobre o processo de formação por derivação não é novidade, a gente já havia trabalhado sobre isso, né, nos anos anteriores, mas o processo de formação por derivação se divide em prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Na próxima aula, nós vamos trabalhar, então, com composição por aglutinação e justaposição. Tá? Então, até a próxima. Tchau!